A paz do Senhor Jesus, hora do nosso maná de hoje, eu vou deixar alguns versículos para a nossa meditação. No livro de Atos, capítulo 9, versículo 1, que diz assim: E Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse alguns daquelas seitas, quer homens, quer mulheres, os conduzisse preso a Jerusalém. Indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Dura coisa te é dar coices contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, o que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Amém. Nós vemos aqui a história de Saulo, um perseguidor, né, do povo de Deus, né? Ele que era um homem que não aceitava, né, o povo de Deus, ele estava ali contra, né? E aqui nestes versículos fala que ele respirava ameaças contra os discípulos do Senhor. Ele era um homem muito perigoso, né? Era um perseguidor. E aqui no versículo 2 diz: E pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, o conduzisse preso a Jerusalém. Então, para eles, o povo de Deus era uma seita. Para eles, não é? Ali eles não gostavam, né? O mundo, meus irmãos, não gosta, né? Não gosta do povo de Deus. E não é para gostar mesmo, né? Porque as trevas não se unem com a luz. E aqui a gente vê o quanto Saulo ele era religioso, não é? Ele foi um homem que estudou ali, vamos dizer assim, a palavra, não é? Ele era, desde de pequeno, ele foi ali instruído para estudar, porém era religioso. Quanto, meus irmãos, a religiosidade não agrada, né, ao Senhor. Não vai nos agradar. O Senhor, ele quer intimidade. O Senhor Jesus, ele quer intimidade, ele quer fidelidade, não é? E aqui eles todos que pertenciam ao povo de Deus, eles estavam causando ali um terror, ele estava fazendo de tudo para que acabasse com o povo de Deus. Você veja que desde lá que o povo saiu do Egito, que o mal é o desejo do mal, é acabar com o povo de Deus, né? É acabar com as coisas do Senhor. Porém, Deus, ele não permite jamais. Ele não permite. E aqui a gente vê que Saulo era um homem religioso. Porém, o Senhor Jesus, ele quer mudar. Ele quer mudar aquela situação, né? Ele quer mudar a situação. Por que que ele quer mudar, meus irmãos? Nós não sabemos, né? Nós não sabemos o porquê que Jesus decidiu ali investir na vida dele, né? Pela misericórdia do Senhor, não é? Pela misericórdia, porque veja que era um homem altamente perigoso. Ele causava o terror. A Bíblia está dizendo que ele respirava a ameaça, ou seja, era um homem muito perigoso, né? Um homem muito perigoso, um perseguidor. Foi assim que Jesus chamou ele, né? Foi assim que Jesus chamou ele. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Né? Por que me persegues? Né? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegue. Dura coisa te é dar coisas contra os aguilhões, né? Aqui era um homem
Era um homem religioso, um homem que conhecia a palavra, porém o Senhor não estava se agradando em nada disso, em nada disso. Essa é a história de Saulo. Porém o Senhor Jesus se apresenta para ele, né, num resplendor de luz e começa ali a conversar e a gente vê a diferença. Aqui no livro de 1 Samuel, capítulo 18, versículo 7, também tem a história, né, de um homem que a gente vai ler um pouquinho aqui. E as mulheres dançando e cantando se respondiam umas às outras, dizendo: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Então Saul se indignou muito e aquela palavra pareceu mal aos seus olhos. Disse: 10 milhares deram a Davi e a mim somente milhares. Na verdade, que lhe falta senão só o reino? E desde aquele dia em diante, Saul tinha Davi em suspeita. Aqui o Senhor está falando sobre Saul, né? Aqui já um outro homem, né? Que também aqui fazia parte do povo de Deus, era um rei nesse tempo, né? E ali aquele homem um guerreiro, né? Um homem que tinha tudo para fazer a vontade de Deus. Porém, ele decidiu sentir inveja de Davi. Ele decidiu, porque, meus irmãos, os sentimentos da gente, a gente é quem decide, né? Quando a gente deixa os sentimentos dominar, é porque a gente permite. Então, aqui está claro que ao ouvir as mulheres cantando quando Davi vinha ali da vitória, né, daquele gigante Golias, logo Saul encheu seu coração de inveja. Então aqui é um homem invejoso, né, um homem invejoso que não tinha por que ele sentir inveja, pois ele era um guerreiro também. Era um guerreiro, a Bíblia está nos dizendo que Saul era um guerreiro, era um homem rico, pois era rei. Deus tinha colocado ele ali mesmo contra a vontade do Senhor, mas o Senhor colocou ele ali e tinha tudo. Ele não tinha necessidade de ser um invejoso, de invejar. Talvez nem fosse um homem que tivesse inveja de tudo, porém a inveja, não sei, mas tudo dá a crer que este homem começou a sentir essa inveja, não é? De um rapaz, de um jovem, porque nessa época Davi era um jovem, né? Então, meus irmãos, aqui a diferença desses dois homens, Saul, um rei, um homem que tinha tudo para dar certo, mas foi parado pela inveja, pela inveja. Olha só, e este homem, ele não quis a salvação. Um homem que era para ser de Deus, fazia parte do povo de Deus, mas ele não quis. Ele não quis. Se você for estudar bem a história de Saul, você vai ver que ele foi um homem que o fim dele foi horrível. Por quê? Porque ele começou a perseguir a Davi de uma forma terrível, né? E ele não desistiu da perseguição. Já Saulo foi também um homem perseguidor do povo de Deus, porém o Senhor Jesus vai ter um encontro com ele e ele deixa de ser um perseguidor. Então tá aí a diferença de dois homens, né? De Saul, o rei, que foi perseguidor até o fim, não deixou os seus sentimentos, não pediu socorro a Deus para que Deus viesse tirar dele essa inveja, aquele sentimento de perseguir, aquele sentimento horrível que se encontra nos corações de muitos, e ali ele morreu daquela forma, né? Deus não se agradou de nada, Deus não estava ali enquanto ele esteve desse momento até o último dia
que ele esteve no trono, o Senhor não era com ele, o Senhor não se agradava em nada por conta da inveja. Olha, meus irmãos, o quanto é horrível esse sentimento, o quanto é horrível cultuar sentimentos ruins no nosso coração, que a gente busque a presença do Senhor para que seja arrancado de dentro de nós sentimentos ruins, que a gente não permita de forma nenhuma, porque esse homem, o fim desse homem foi terrível, né? O fim desse homem foi terrível. Já a Saulo, Deus ali transformou em Paulo, foi transformado, ele deixou ser moldado, ele deixou ser transformado pelo Deus vivo chamado Jesus, né? E ali ele deixou de perseguir, ele deixou de perseguir a Jesus, ou seja, ele deixou de perseguir a igreja para servir ao Senhor Jesus de forma linda, de forma maravilhosa. Então, meus irmãos, aí a diferença é um sentia muita inveja e o outro era religioso, porém um deixou ser moldado por Jesus e fez lindas coisas para o Senhor. Meus irmãos, que a gente deixe ser moldado por Jesus, que a gente busque ao Senhor, que a gente seja um vaso de honra nas mãos do Senhor Jesus. E que o Espírito Santo do Senhor Jesus, meus irmãos, fale muito, ensine muito mais ao nosso coração. Amém.